Queridos amigos, queridos irmãos, que possamos estar com o nosso coração aberto para que a paz de Jesus se instale dentro de nós. A Gleides muito bem disse que nós somos uma família. E vocês podem acreditar nisso. Não é difícil da gente entender isso. Nós somos descendentes direto das últimas espécies humanas, os neandertalenses e os sapiens sapiens. O neandertalense mais antigo viveu há 400 mil anos atrás. E o sapiens sapiens mais antigo viveu há cerca de 200 mil anos atrás. E essas duas espécies vieram juntas até cerca de 35 mil anos atrás, quando os neandertalenses foram extintos. E continuou o Homo sapiens sapiens, né, que se transformou no homem moderno, que somos todos nós. Se a gente pegar o Homo sapiens, o neandertalense, que é mais antigo, 400 mil anos, e lembrarmos que, em média, a gente tem uma encarnação a cada 100, 200 anos. Para a gente fazer uma conta simples, vamos tomar 100. Por que a gente sabe disso? Porque a gente lá em Moisés, a gente lê, quando ele traz os mandamentos, o primeiro mandamento diz isso para a gente. Está escrito lá em Êxodos. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da escravidão. E amarás a mim com todas as suas forças, com todas as suas coragem, com todos os valores. Não farás imagem de mim, utilizando nem as coisas do céu, nem as coisas da terra, nem as coisas do mar. Porque eu sou um Deus zeloso e puno a iniquidade do homem na terceira e quarta geração. E sou benevolente com aqueles que fazem a minha vontade mais de 1000 gerações. Então essa fala, né, trazida pelos Espíritos através da mediunidade de Moisés, diz que Deus cobra da gente, através da lei de causa e efeito, na terceira e quarta geração, o erro que a gente cometeu. Tem algumas traduções que põem até a terceira e quarta geração. Até é um absurdo, é uma tradução errada, porque até significa que o filho paga pelo erro do pai, e isso não é justo. Mas na terceira e quarta geração já deu tempo do indivíduo que cometeu a iniquidade voltar para o mundo espiritual, preparar uma nova encarnação e ser neto ou bisneto dele mesmo. Volta na família. Então, 4 gerações. Uma geração, 25 anos. O que significa uma geração? Significa que o indivíduo nasceu e se tornou adulto e é capaz de formar uma nova família. Então, vamos tomar 25 anos, né, como média. Então, cada geração tem 25 anos. 4 gerações são 100 anos. Então, entre uma encarnação e outra, dá ordem de 100 anos. Isso é uma média, porque tem gente que fica 500, 1000 anos sem reencarnar, e outros reencarnam 3, 4 anos depois. Então, é uma média. Então, se a gente pegar 400 mil anos, que foi a idade do Neandertal, e dividir por 100 dá 4.000. Significa pelo menos a gente já teve mais de 4.000 encarnações. Pode ser mais, pode ser alguma coisa menos, mas se a gente levar em consideração os homens mais antigos ainda, são mais. Então, quantas vezes a gente já nasceu junto? Quantas vezes nós já tivemos na mesma família,
na mesma povoação, na mesma cidade, no mesmo país, falando a mesma língua, curtindo os mesmos costumes? Muitas vezes. Então nós somos espíritos conhecidos uns dos outros, relacionados em diferentes encarnações. Somos uma família. Veja como a doutrina espírita aproxima as pessoas pela vivência, pelo compromisso que a gente assume juntos. Então, entender a vida com a doutrina espírita é realmente acordar para a nossa realidade espiritual, que é imortal. E hoje nós vamos trazer uma lição de Jesus para a gente conversar a respeito, para a gente interpretar, pensar nela com pensamento espiritual. Porque Jesus não falava para os homens e para as mulheres. Jesus falava para os espíritos ali, que o ouviam, que estavam vestidos temporariamente com um corpo masculino ou feminino. Porque nós não somos homens e mulheres. Nós somos espíritos imortais, fantasiados de homens e mulheres temporariamente, para experienciarmos e crescermos com a vida. Então nós vamos trazer hoje para nós conversarmos a parábola do filho pródigo. Essa parábola também tem um título errado. Esse título, parábola do filho pródigo, foram os homens que deram. Jesus contou uma história que havia 2 filhos, portanto não é um filho, são 2. Então todas as traduções do Novo Testamento, que estão nas Bíblias, chamam essa parábola do filho pródigo. A tradução do Haroldo Dutra Dias, ele fez uma tradução mais literalista, ele chama a parábola dos 2 filhos, que é mais justo. A gente vai ver por quê. Então a parábola diz o seguinte: e disse Jesus, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Então ele repartiu os recursos entre eles, os 2. O mais novo pediu o direito de herança antes do pai morrer, né? Dá-me a minha parte da propriedade. E o pai então resolveu dividir as coisas, as propriedades, para os 2 filhos. E dividiu e deu a parte de cada um. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa. E ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou ao seu campo para apacentar porcos. Ele começou a trabalhar. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas, a comida dos porcos, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos seus assalariados.
Levantando-se, disse-lhe ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se e correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Traze para fora a principal estola, vestiu, dai um anel para a sua mão e sandália para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos, comendo-o, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se, a festejar. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: O teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. O filho mais velho ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, disse: Eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Como a gente vê na história, são dois filhos, um mais novo e um mais velho. Por que Jesus contou essa história? O que ele quer dizer com essa história? Um homem que tinha muitas propriedades, tinha 2 filhos. Jesus, todas as vezes que conta uma história, que traz um conjunto de informações, ele está fazendo um paralelo, uma comparação, porque é isso que é uma parábola, uma história que representa uma realidade diferente. E como Jesus veio trazer para nós informações espirituais, essa história tem que estar correlacionada com a vida espiritual. Jesus não ia contar uma história como se a gente fosse criancinha, para a gente achar, né, Branca de Neve e os 7 anões. Não é bem isso. As histórias de Jesus são comparações com a realidade espiritual. Então o Pai é Deus, os filhos são as diferentes humanidades. E quando apresenta que tem 2 filhos, ele está dizendo que todas as humanidades são filhas de Deus. E é curioso isso, porque o filho mais novo representa o quê? Aquele que tem menos experiência. E o filho mais velho representa aquele que tem mais experiência. Então, o filho mais novo e o filho mais velho contrapõem 2 humanidades espirituais que convivem entre si, umas menos experiente e outra mais experiente. Então Jesus está falando da história da Terra. A Terra
é um planeta que abriga uma quantidade imensa de espíritos. E esses espíritos, uma parte deles, são oriundos da evolução da Terra, é o filho mais novo. E outra parte desses espíritos são espíritos exilados de outras humanidades, é o filho mais velho. Curioso isso, a gente não pensar, né, nessa história dessa forma. Mas é dessa forma que a gente tem que pensar, porque Jesus é o diretor espiritual do nosso planeta. Ele, desde a formação do sistema planetário solar, Jesus está como um dos espíritos angelicais de uma família, de uma assembleia de espíritos angelicais que trabalham na formação de sistemas planetários por aí afora nesse universo lindo, e trabalhando a formação do sistema planetário da nebulosa solar, a nossa, o planeta Terra, junto com os outros planetas, são formados. E Jesus assume a responsabilidade de cuidar, na formação do nosso planeta Terra, dos processos vindouros de implantação da vida em algum momento, desenvolvimento da vida e a formação dessa nova humanidade que vai habitando o planeta Terra. Chega um momento da história do planeta Terra em que essa família espiritual que se desenvolveu aqui na Terra, desde os primeiros rudimentos da vida, há 3 bilhões de anos atrás, aparece na Terra a vida bacteriana. O princípio espiritual, então, já começa a se manifestar na vida material, da vida celular. E com a evolução, essa vida celular se complexa, se torna uma vida pluricelular, se complexa, forma as diferentes espécies primitivas, e essas espécies primitivas vão evoluindo para dar cada vez mais condições ao princípio inteligente de evoluir, de adquirir experiência, de crescer, até chegar a uma fase em que vence a vida animal mais grosseira, adquire a consciência da própria individualidade e se torna o espírito humano. De princípio espiritual, ainda animalizado na vida animal, adquire a consciência da própria existência e pensa a partir daí com liberdade, adquire a escolha, a capacidade de escolha e também a responsabilidade pela escolha. Se torna um espírito propriamente dito. Nossos irmãos animais têm um princípio inteligente em desenvolvimento. Tem um corpo perispiritual apropriado para a experiência que vive. O cão de um jeito, o gato de outro jeito, a vaca de outro jeito, o cavalo de outro jeito, mas todos em fase evolutiva no processo de crescimento da mônada celeste, o princípio espiritual, a caminho da consciência e depois da angelitude. Essa é a nossa história aqui na Terra. Então, uma boa parte da humanidade terrena são esses espíritos que evoluíram na Terra, é o filho mais novo. Mas há outros sistemas planetários que têm processos semelhantes, mas que começaram antes da Terra. E quando a Terra estava saindo da fase primitiva, quando o homem já estava deixando as formações grupais, pequenas, familiares, e
precisando de estabilizar-se em algum lugar, aprende a prender os animais para domesticá-los. Aprende a pegar as plantas através das suas sementes e plantar. Então ele entra na fase do pastoreio e da agricultura, ele deixa a vida primitiva e começa a vida de expiações e provas, porque já consciente de viver em grupos maiores, estabelece regras de comportamento social e o indivíduo deixa de ser responsável só por si mesmo, para ser responsável também pela comunidade. Então a responsabilidade social começa a dar conta, através da lei de causa e efeito, de cobrar dele a responsabilidade de ser, de escolher e de fazer, porque nessa escolha, as suas escolhas podem afetar o bem comum, não só o dele. E ele então passa a ter responsabilidade coletiva. A lei de causa e efeito, a lei de justiça divina, é proporcional ao conhecimento e ao desenvolvimento do ser espiritual. Portanto, essa sociedade deixa de ser primitiva para ser uma sociedade de expiações e provas, que significa que escolheu, a escolha tem consequências, se essas consequências são oriundas de uma escolha inadequada, ela é sofrida, por isso expiatória. Então tem que estar no mundo de expiação. Aprendeu coisas novas, quer saber se tem segurança, se realmente aprendeu, nasce com o propósito de passar por experiência que testa nele esses conhecimentos. Portanto, passa também por provas. Expiação e prova é o nosso mundo. Nesse momento que a Terra transiciona de um mundo primitivo para um mundo de expiações e provas, ela também fica pronta para receber outros espíritos de outras comunidades espirituais que, não sabendo utilizar ainda da responsabilidade coletiva e atrapalhando o progresso espiritual de outros sistemas planetários em evolução, que dão um passo diferente do da Terra, porque de mundo de expiação e prova já amadureceu uma boa parte daquela sociedade para viver um mundo de regeneração. Mas uma boa parte está atrapalhando isso, porque ainda não saíram do mundo de expiações e provas. Então a justiça e a misericórdia divina pega esses espíritos que estão atrapalhando e migra para um mundo de expiações e provas que está começando. Porque ao fazer isso, olha como Deus é a inteligência suprema. Tira deles as facilidades de escolher ações que possam ser profundamente prejudicial do ponto de vista coletivo. E põe num mundo que a gente conhece muito bem pela televisão, chamado Pelados e Largados. Isto é, tira todos os recursos da civilização, mas não tira deles o conhecimento, nem o sentimento. E leva para um lugar onde eles não podem usar telefone celular, computador, mídia, armas sofisticadas de destruição. E começa de novo, agora junto com o filho mais novo. Então esses são os filhos mais velhos, que vêm para a sociedade do filho mais novo e que já se acha em condições mais avançadas do que o filho mais novo, porque não faz nem pede ao pai
os seus bens para sair pelo mundo experienciando, porque ele já experienciou isso. Ele já se acha até privilegiado, porque acredita num Deus único, mas ainda não sabe usar dos recursos morais para ser um bom servidor, um bom filho. Então fica em torno do pai para usufruir das vantagens e se achando o escolhido. Quando Jesus veio para a Palestina, por que ele escolheu os hebreus, os descendentes dos hebreus? Porque era o único povo que acreditava num Deus único. Estava ali um grupo razoavelmente grande de espíritos exilados de um sistema planetário mais avançado, era o filho mais velho. E nasce no meio deles, para, aproveitando o conhecimento que eles tinham, lançar as bases do mundo espiritual, que é necessário para que a Terra, depois de algum tempo convivendo com esse conhecimento, pudesse também sair de um mundo primitivo, de expiações e provas, se tornar um mundo de regeneração. É a nossa história. Jesus conta a parábola do filho pródigo, dos dois filhos, resumindo para nós a história do planeta Terra. Então hoje, com a doutrina espírita, a gente pode entender isso facilmente. Porque a gente lê lá em Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, né, que em algum momento da história da humanidade, a Terra recebeu, pelo controle e pela bondade de Jesus, uma pleiade, milhões e milhões de espíritos que vieram exilados de um outro sistema planetário que gira em torno de uma estrela que faz parte da constelação do Cocheiro, chamado Capela. Capela é um sistema de estrela dupla, são duas estrelas, girando uma em torno da outra com o sistema planetário em volta. A primeira estrela ocupa mais ou menos a posição do Sol e é muito maior. E a segunda estrela ocupa a posição da Terra, mas também é maior. E um sistema planetário em volta. Um desses planetas, quando a Terra tinha há 12 mil anos atrás, portanto a civilização estava iniciando-se, esses espíritos foram exilados de lá e vieram para cá, porque como espíritos de um mundo de expiações e provas, ainda não prontos para a regeneração, foram trazidos para a Terra pelados e largados. E deixados aqui na Terra para continuar o seu progresso, sem as facilidades do grande compromisso com o erro. Olha como a misericórdia divina é boa. Isso não é um exílio, é uma mudança de escola adequada para aqueles alunos rebeldes. É bondade divina. E eles vêm para cá e ajudam a evolução do nosso planeta, trazendo os primórdios da civilização que eles já tinham em desenvolvimento nas suas mentes, lá no mundo de origem. E deixou em paz aqueles outros espíritos que estavam mais adiantados para seguir o caminho da regeneração. Então eles formaram os povos antigos civilizados, o antigo Egito, a antiga Índia, os arianos e os hebreus, que eram desse grupo de espíritos aqueles que acreditavam num Deus criador. Os indianos não acreditam num Deus criador, eles acreditam no estado especial de felicidade, integração com a natureza, mas eles excluem o Deus
Criador. Só o povo hebreu que tinha essa visão, que era um grupo de espíritos mais religiosamente adiantados do ponto de vista das concepções, mas não de atitude, porque era um povo orgulhoso, não misturava com ninguém. Aliás, até hoje não gosta de misturar com ninguém, não é? Em geral, a tradição judaica cobra dos filhos que casem-se entre eles. Quando um filho de uma família judia casa com uma pessoa que não é da família, geralmente dá problema. Tem uma certa adaptação dura, difícil, porque eles preferem ficar entre eles. Isso é natural, por causa do orgulho ainda trazido de capela. Então a gente lê lá em A Caminho da Luz essa história contada por Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E aí a gente tem todos os ingredientes para entender essa parábola. O filho mais novo, que pede ao pai a sua herança, está simplesmente fazendo uso do livre-arbítrio para aprender. Eu quero ir pelo mundo experienciar. Quando ele faz isso, ele não tem a noção da importância do pai, mas ele espera ter todas as facilidades para ter as suas experiências. Então ele cobra do pai a sua herança. Ele se desliga do pai, porque ele não tem a consciência clara do significado do pai. Só quando, depois que ele experiencia a vida e aprende com a dureza das experiências, das consequências de suas ações, é que ele lembra: eu sou filho de Deus. Por que eu tenho que ficar sofrendo tanto assim? Qual é o melhor jeito de não sofrer? É ficar junto do Pai Celestial, porque Ele é a providência divina. Então ele volta para a casa paterna, é o reencontro do espírito que cresceu, aprendeu e volta para a família. A gente tem isso muito parecido com o nosso cotidiano da vida, principalmente hoje. Os nossos filhos adquirem a fase de entrar para a universidade e vão embora da nossa casa, vai estudar fora e voltam muito melhores do que quando saíram, porque a comunhão familiar melhora muito depois que a gente sente falta daquilo que era bom. E a família é boa. Não é? A família a gente tem tudo, tem roupa lavada, comida pronta. Pai e a mãe se dedicam para cuidar dos filhos. Mas o filho quer ser ele, então ele sai, tem que sair mesmo. Aí ele se descobre, aí ele entende o significado da vida familiar e volta diferente. Eu tenho 7 filhos. Essa foi minha experiência familiar. Meus filhos voltaram muito melhores depois do que quando estava com a gente na fase da adolescência, que queriam a liberdade deles e tinham que querer mesmo, porque o espírito precisa ser dono de si próprio. Então isso acontece também coletivamente na história espiritual de cada um de nós. Então esse filho chamado de pródigo, ele sai pelo mundo e vai aprender. E na experiência de aprender, enquanto não tem experiência, você mete os pés pelas mãos. É natural. A gente aprende com o erro e com o acerto. O acerto consolida na gente a boa escolha e o erro mostra que o caminho não é por ali. Lei de causa e efeito não tem papel punitivo. A lei de causa e efeito mostra as consequências para você. Ao analisar a sua escolha, fala assim: essa escolha não foi boa, melhor não fazer de novo. A gente vai entendendo com esses ensinamentos de Jesus e com a clareza que a doutrina espírita coloca para a gente, o significado real da encarnação, o significado real da vida no mundo material.
porque esse é o meio mais rápido de evoluirmos. No mundo espiritual, a gente já pode aprender muito, mas evolui pouco, porque a gente precisa usar aquilo que está dentro da gente na relação, na vida de relação. E a gente faz isso bem, honestamente bem, quando a gente está no corpo físico, a gente esquece que é espírito e dá o que tem, aquilo que está de fato dentro. Então, quando alguém provoca a gente e a gente impulsivamente tem vontade de pular no pescoço dele, ele está mostrando que a gente é, ainda. Mas quando a gente compreende e pede até desculpa, a gente já melhorou o comportamento e controlou o impulso e agiu como um espírito cheio de sabedoria. Devagar a gente vai conquistando esses valores. Então o filho pródigo que volta, descobre isso, porque passa as necessidades e o sofrimento da vida material que lhe ensina que há uma vida espiritual. E o pai fica profundamente feliz com isso quando ele volta. Por isso oferece a ele a roupa mais bonita, a sandália, põe um anel no dedo dele. Olha como esse filho é importante para mim, voltou para mim. Jesus não disse isso? Quando um pastor que tem 100 ovelhas, uma se perde, ele larga as 90 protegidas ali e vai buscar aquela. E há grande alegria quando encontra. É a representação do amor de Deus para nós. Mas o filho que está ali junto, achando que está cumprindo a sua tarefa, não é? São os fariseus, os saduceus, aqueles que acham que são os donos da verdade, que já estão com Deus e que quando morrer já vai direto para o céu. Por orgulho e vaidade, né? Vão para o céu da boca da onça. Não é? Porque não é assim que a gente consegue os valores da alegria e da felicidade. Porque a alegria e a felicidade é conquistada com esse ato que Deus exemplifica nessa mensagem da parábola, do amor, da alegria de ter o filho de volta. Por isso ele adverte o filho mais velho, que fica enciumado e se achando injustiçado, porque afinal de contas, ele estava ali, fazia aparentemente toda a vontade do pai e não tinha ganhado esse presente de alegria, porque na verdade ele também não fez o caminho de volta, ele estava só usufruindo das vantagens de estar junto com o pai, mas não tinha amor ao próximo, não tinha amor ao irmão. Por isso ele fica irado. E o pai bondosamente ensina para ele, né, que eles tinham que ficar alegres, porque o filho que estava perdido foi encontrado. Então essa parábola, ela mostra a história nossa e das igrejas que se acham com direito do céu e os outros estão fora, porque a gente ainda é possessivo até com Deus. Meu Deus é melhor do que o seu Deus. Esqueceu que o meu Deus e o seu Deus é o mesmo, é o nosso Pai amoroso e bom, que divide conosco toda a herança. No livro Boa Nova, escrito pelo espírito Humberto de Campos, através de Francisco Cândido Xavier, há uma lição linda. Aliás, todas as lições são maravilhosas, mas há numa das lições, Jesus conversando com um dos discípulos, diz para ele: o Pai Celestial já dividiu igualmente a herança com todos os seus filhos. Nós, os filhos, que não sabemos tomar posse dessa herança. Olha, que frase maravilhosa.
Porque Deus é Deus de amor, Deus de providência, Deus de previdência. A gente tem tudo que a gente precisa para viver feliz. Mas a gente ainda prefere, por falta de entendimento, por ignorância dos valores espirituais, pelo fato de não se descobrir espírito imortal, a gente quer os valores imediatos da vida terrena. Tem pessoa que passa a vida inteira fazendo as coisas tudo bonitinho, direitinho, de repente começa a ter problemas de saúde, aparece uma doença mais grave, e ele fala assim, meu Deus, por que eu? Como se ele já tivesse sido escolhido. Quer dizer, ele nem tem a coragem de olhar para dentro de si e fazer essa pergunta, o que será que Deus está querendo acordar em mim com essa doença? Aonde é que eu estou falhando? Por que será que eu preciso dessa experiência? Porque se Deus é Deus de amor, essa experiência não tem endereço errado. Ela vem porque a gente precisa. E precisa acordar na gente alguma coisa de espiritualidade maior. Porque a vida terrena serve para isso. Para acordar na gente a realidade espiritual. Então, vejam que é diferente tudo isso de uma religião que a gente frequenta e cumpre dever. Se a gente tem uma religião e cumpre os deveres religiosos, a gente acha que está tudo bem. Está certo? Mas não é isso. Jesus ensina isso para o doutor da lei que chega perto dele e pergunta: o que devo fazer para entrar no reino dos céus? O doutor da lei sabe tudo. Por que ele vai perguntar isso para Jesus, se ele já sabia a resposta? E Jesus mostra que ele sabia a resposta, porque diz para ele, não responde para ele, responde com uma pergunta. O que é que você lê na lei? O que a lei diz? E aí, como ele era doutor da lei, ele conhecia todas as leis, ele responde para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e amarás ao próximo como a si mesmo. Jesus então diz para ele: respondeste muito bem, vai e faz isso. Aí doeu na consciência do doutor da lei, porque vai e faz isso não é saber de fato, não é só conhecer, é saber fazendo. Vai, faz isso e terás o reino dos céus. Ele fica tão desnorteado, não é, que ele não quis, ele ficou exposto no meio das pessoas, porque ele perguntou, e Jesus mostrou para todo mundo que ele já sabia a resposta. Ele fica ferido no seu orgulho de homem culto, que é assim que a gente é, e para não perder, arranja uma saída. Mas e quem é o meu próximo? Pronto, peguei Jesus na curva, né? Assim que ele estava pensando. E agora? Como é que você vai sair dessa? Aí Jesus conta a história do samaritano. E mostra para ele que aquele que ele, doutor da lei, considerava um indivíduo de má qualidade, porque professava uma fé diferente da dele, porque fazia parte de um grupo étnico da família, mas que era rejeitado pelos fariseus e saduceus. O doutor da lei era um fariseu. Apresenta o samaritano como exemplo daquele que reconhece o próximo e encontra o homem caído e cuida dele. Mas antes dá exemplo das pessoas que deveriam encontrá-lo e cuidar dele, que era o sacerdote, porque conhece as leis divinas, o levita, que é o que conhece as leis humanas e também não ajuda,
Aí a gente põe os religiosos e os políticos nessa história, né? De hoje. Os servidores públicos. O levita é o servidor público, aquele que é pago para servir aos outros e serve a si próprio. Você vai lá na repartição, olha, eu preciso de tal coisa assim, assim, com a má vontade te atende, né? Porque ele está ali para receber o salário, não está ali para atender o público. É claro que tem exceções, ainda bem que tem muitas exceções, mas a gente é assim. Estou aqui no meu trabalho, esse sujeito vem me perturbar, não é? E aí mostra que aquele que era desprezível, o samaritano, que os judeus, os saduceus e fariseus, quando passavam um samaritano, virava o rosto para o outro lado e cuspia no chão, de desprezo por ele. Jesus toma ele como um indivíduo sensível para descobrir que o caído era o próximo que precisava de ajuda, seja lá quem for que tivesse ali machucado. Ninguém sabe a história do machucado, daquele que foi ferido pelos ladrões. Era um homem qualquer. É um homem qualquer que o samaritano entende como seu próximo, que está ali ferido, cuida dele. Passa, pega o seu vinho, passa na ferida que ele estava para desinfetar. Eles não tinham álcool na época, usava vinho. E depois passa o óleo para proteger, para não deixar infeccionar. Põe ele no seu cavalo e leva até uma estalagem. E o acode ali, pede para o dono da estalagem, cuida dele para mim, porque eu ainda tenho que ir em Jericó fazer meus negócios. Quando eu voltar, tudo que você gastou a mais eu vou te compensar. Quer dizer, não deixa ele desamparado. Esse é o próximo, e é fazer. E aí Jesus pergunta de novo para o doutor da lei: quem lhe pareceu o próximo daquele que estava caído? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Qual é a resposta do doutor da lei? Qual é a resposta que vocês dariam? Falem alto. Ah, o samaritano, né? Mas o doutor da lei não deu essa resposta, porque ele tinha tanto preconceito com o samaritano que ele não podia falar a palavra samaritano. Ele falou: aquele que usou de misericórdia com o caído. Olha só como ele saiu pela tangente. Nosso orgulho é assim. Ele não aproveitou a lição de Jesus, porque manteve o preconceito com ele. Mas Jesus tem paciência e diz para ele: então vai e faz o mesmo que o samaritano fez. Então nós não estamos aqui reunidos só para poder tomar um passe. Nós estamos aqui reunidos para aprender regras de comportamento espiritual. Se a gente não aproveitar isso, pode ficar vindo aqui 30 anos e tomando passe todo domingo. Não vai adiantar nada. Porque a gente é reconhecido pelas nossas obras. Jesus também ensina isso para nós. A cada um será dado segundo as suas obras. É sério. 2000 anos que Jesus falou isso para nós, a gente está aqui marcando passo. Qual é a obra do ser humano? São 3. O que você pensa, o que você sente e o que você faz. Fazer uma coisa com um pensamento ruim, sentimento ruim, não resolve. Sentir uma coisa boa, saber uma coisa boa e não realizar, também não resolve. Então, a gente tem que juntar as 3 coisas. Quando a gente for fazer uma coisa, a gente põe o melhor sentimento e a melhor ideia que a gente tem daquilo para executar aquilo de maneira mais positiva, perfeita possível.
Então, se você é um mecânico e vai consertar o carro de alguém, conserta como se fosse o seu. Porque o seu você faz com carinho, com amor, com maior cuidado. Em outras palavras, é fazer aquilo que Jesus disse: faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. Então, essa história dos 2 filhos é a nossa história. E voltar para ser servo, não tem o direito. Olha o que o filho pródigo que volta fala: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não mereço ser chamado seu filho. Isso é humildade. Me dê a posição de um servo. Quer dizer, ele vem para ser útil, para servir, para ajudar, para construir valores. E não é esse o exemplo que Jesus nos dá também? Jesus chega um momento que está com os discípulos, e ele sempre falava: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Eu faço a vontade do Pai que está nos céus. A minha fome, o meu alimento é servir a vontade de Deus. E ele chega um momento que ele tira a sua túnica, pega uma toalha, põe na cintura como se fosse um escravo, uma bacia, e lava os pés dos discípulos, para exemplificar para eles, nessa posição simbólica, de que aquele que tem mais deve para quem tem menos. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, se torne o servo de todos. E é isso que nós viemos buscar aqui hoje de manhã. Essa lição para a nossa vida. Jesus é o nosso guia, o nosso modelo. Se nós não aprendemos com Ele e segui-lo, nós não conseguiremos ser felizes, porque a felicidade não é ter as coisas, é estar em harmonia com as leis espirituais que nos governam, é estar junto de Deus, é estar em comunhão com Deus, é estar feliz porque a gente está com a consciência pacificada e tranquila, fazendo o melhor que a gente é capaz. E Deus não espera que a gente dê o que a gente não tem. Ele só espera que a gente dê o que tem, porque ninguém pode dar o que não tem. Então, na posição evolutiva que cada um de nós se encontra, a gente vai dar o melhor que a gente já tem. Se a gente fizer isso, a gente está a caminho da plenitude espiritual. Podemos ficar no planeta Terra, no mundo de regeneração. Se não, pelados e largados, iremos para um outro planeta. Igual à Terra 12.000 anos atrás, sem ainda a civilização começar de novo. Sejamos o filho pródigo. E se estivermos na posição do filho mais velho, aprendamos com a volta do filho pródigo que a gente precisa ser simples e humilde e buscar os valores definitivos da alma nas nossas atitudes cotidianas da vida. Que Deus nos dê bastante forças para a gente fazer isso, e vamos fazer junto, porque sozinho é mais difícil. Um abraço a todos, e meu muito obrigado pela atenção de vocês.